Então, queridos, conforme combinado, eu irei aqui dar continuidade ai, cadê aqui? Tá, a nossa discussão em relação à literatura afro-brasileira, tá? E pensando aqui em como nós poderemos trazer essa discussão, principalmente as equipes que irão trabalhar com autores da literatura afro-brasileira. Nós conversamos, né, sobre a temática. Cadê? Não, minto. Falamos da temática e vem aqui agora a autoria. Com relação à autoria, é um outro fator, né, elencado pelo professor Eduardo. Ele vai, em cada um dos fatores, é interessante como em cada um dos fatores que ele elenca para considerar, né, para caracterizar o que ele está chamando, o que ele considera como literatura afro-brasileira, ele sempre vem trazendo um trecho, né, sobretudo de poesias, de autores, né, considerados afro-brasileiros, para que a gente consiga perceber, né, até em que medida esse fator está ali de fato presente nessas produções literárias. E aqui, em relação ao tópico autoria, ele traz um trecho da poesia do Alberto Guerreiro Ramos que diz assim: há o tema do negro e há a vida do negro, mas uma coisa é o negro tema, outra o negro vida. Essa questão da autoria em relação ao negro, em relação, aliás, às produções da literatura afro-brasileira, elas também remetem um pouco ao que nós discutimos, né, para alguns autores, sobre a questão de quem escreve, né, quem está por trás dessas produções. É alguém necessariamente de cor negra, ou alguém que se considera negro, ou alguém que tem empatia e traz como um de suas bandeiras, né, nos seus discursos, a questão da negritude, visando uma ressignificação do lugar dessa negritude, principalmente em relação às manifestações culturais, como a literatura, e sociais também. E aí, como o professor Eduardo começa aqui falando na página 9, no caso presente, é preciso compreender a autoria não como dado exterior, mas como uma constante discursiva integrada à materialidade da construção literária. Isso aqui é bem interessante quando ele começa falando da questão da autoria, porque o que ele vem dizer? Na ideia esse trecho aqui, ele está no primeiro parágrafo da página 9, só para situá-los, né? Cadê aqui? Ele coloca, tá bem aqui, deixa eu só, cadê? Aqui, né? Quando ele fala que é preciso compreender a autoria não como um dado exterior, mas como uma constante discursiva integrada à materialidade da construção literária. O que acontece? A ideia não é que quem está escrevendo necessariamente, mas como o que está sendo escrito de fato perpassa o discurso daquele que enuncia, daquele que fala, seja numa perspectiva lírica, né, ou eu lírica, ou numa perspectiva ficcional. E aí o professor diz: a instância da autoria como fundamento para a existência da literatura afro-brasileira decorre da relevância dada à interação entre escritura e experiência, que inúmeros autores fazem questão de destacar, seja enquanto compromisso identitário comunitário, seja no tocante à sua própria formação de artistas da palavra.
No primeiro caso, ou seja, da escritura, saltam aos olhos os impulsos coletivistas que levam diferentes autores a quererem ser a voz e a consciência do grupo, de acordo com a tradição africana dos griots, ou griots, né? Guardiões do saber ancestral circunscrito à oralidade, bem como dos usos e costumes das nações que deram origem à população afrodescendente no Brasil. Os griots são referência para intelectuais militantes como Abdias Nascimento, Solano Trindade, Carlos de Assunção, Cuti e tantos mais. Por outro lado, a inscrição da experiência, marcada por obstáculos de toda a ordem, tem sido uma constante na produção afrodescendente de diversos países. Ou seja, quando se fala na questão da autoria como fator a consolidar e a caracterizar, tentar constituir necessariamente uma estética da literatura afro-brasileira, a questão da escritura está relacionada mesmo à ideia de dar voz, né? A ideia de tentar construir uma consciência coletiva que perpasse a condição do negro, né, em relação às várias temáticas que nós falamos, seja na perspectiva histórica, seja na perspectiva de como essa linguagem é principalmente marcada pela oralidade, seja na condição social, né, que esse negro perpassa. Então, é a questão de dar voz, né, pensando aí o dar voz a partir da palavra, por isso escritura. E o outro constituinte também é o fator experiência, né, que é a ideia de que você, na sua discursividade, no seu discurso, você tentar ali manifestar, relatar a sua condição de negro e os obstáculos que durante a sua experiência, né, e experiências de vida perpassou. E como, independente às vezes de classe social, independente às vezes de nível de escolaridade, independente mesmo às vezes da própria geografia, da localização geográfica, nós percebemos alguns fatores de experiência, algumas condições de experiência em comum. Então, é nesse sentido que esses autores vão tentar chamar a atenção no que se refere à autoria dentro da literatura afro-brasileira. E essa referência aos griots aqui é justamente porque foram, digamos assim, os vanguardistas dentro da literatura afro-brasileira que começaram, né, a tentar pensar essa voz afro como um fator constituinte dessa conscientização. E aí ele diz, ele vai trazer aqui o exemplo da Conceição Evaristo, inclusive uma das autoras que vai ser trabalhada no nosso seminário, tá? Por quê? Porque a Conceição Evaristo, ela tem uma relevância muito grande dentro da literatura afro-brasileira, e mesmo da literatura brasileira no geral, porque ela demarca ela procura, né, ela tenta demarcar em suas produções literárias, além da condição da negritude, a condição da mulher negra. Então, e como ela foi grande parte da sua vida empregada doméstica, né, e hoje é considerada um dos grandes nomes dentro da literatura, inclusive já tendo sido premiada nacionalmente, internacionalmente. Então é alguém que perpassou várias cenas, né, de enunciação, que perpassou vários contextos, e aí pode sim falar talvez com mais propriedade do que alguns hoje como intelectual e literata, essa experiência, né, do que é a questão do ser negro, e pensando no Brasil, o que é a questão do ser negro no Brasil. E aí ele diz, no momento quem mais explicita o veio documental de sua obra é Conceição Evaristo, que reivindica para seus textos o estatuto de escrevivência, né, é um termo que ela utiliza. E ela diz, na origem da minha escrita, ouço os gritos, os chamados das vizinhas debruçadas sobre as janelas, ou
nos vãos das portas, contando em voz alta umas para as outras as suas mazelas, assim como suas alegrias. E continua: creio que a gênese da minha escrita está no acúmulo de tudo o que ouvi desde a infância. Eu fechava os olhos fingindo dormir e acordava todos os meus sentidos. O meu corpo por inteiro recebia palavras, sons, murmúrios, vozes entrecortadas de gozo ou dor, dependendo do enredo das histórias. De olhos cerrados, eu construía as faces das minhas personagens reais e falantes. Era um jogo de escrever no escuro, no corpo da noite. E aí conclui: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Então, assim, observem como, além da questão, como o autor falou anteriormente, né, além da questão da escritura, né, ou seja, quem está falando por trás dessa voz, a gente percebe a condição, a realidade experienciada, vivida pela condição de ser negro né, nas produções da autora. Então, é muito interessante quem for trabalhar com a Conceição Evaristo estar atento a essa peculiaridade que não é dela, mas é muito marcada por ela, essa questão da experienciação, né? E como ela traz aqui o termo escrevivência, fazendo uma relação justamente entre esses dois fatores, escritura e experiência. O outro fator que o autor também vai chamar a atenção é o fator do ponto de vista, né? E aí ele traz Oliveira Silveira e diz: a África, às vezes te sinto como avó, outras vezes te sinto como mãe. Quando te sinto como neto, me sinto como sou. Quando te sinto como filho, não estou me sentindo bem eu. Estou me sentindo aquele que arrancaram de dentro de ti. Interessante essa questão do ponto de vista, porque se nós observarmos esse trecho aqui, e o próprio título da poesia, né, a África, né, como uma fala à África. E aí, se nós retomamos, por exemplo, os nossos primeiros textos trabalhados, né, sobre as várias construções e reconstruções, ressignificações que foram feitas sobre a questão do pan-africanismo, sobre a questão da negritude, sobre a questão da diáspora africana mundo afora, a gente vai observar como, dependendo do eu lírico e também do autor aí das narrativas, a gente percebe esse posicionamento e essa valoração, né, que é feita na construção de sentido nos discursos desses literatos em relação a como eles se colocam à África. Então, observem que quando ele diz assim: às vezes te sinto como avó, outras como mãe. Aí ele diz: quando te sinto como neto, fazendo remessão à ideia de vó, ele diz: me sinto como sou. Se a gente fala a ideia de neto, a gente pode pensar muito mais fortemente a questão da afrodescendência, né? Até mesmo pelo processo de migração, de transferência, né? dessa escravatura, e mesmo fazer uma relação com hoje, né? As várias gerações que em vários discursos aí da democracia, da miscigenação racial brasileira, se diz que todo mundo tem um quê de negro. E aí, quando ele fala em relação, por outro lado, quando ele fala em relação à percepção como filho, fazendo menção à ideia de mãe, observa-se que essa relação da própria genealogia é muito mais próxima. E aí ele diz: não me sinto bem eu, como se ele dissesse a própria relação que ele tem, né, mais direta, não é talvez como ele se reconheça. Então é interessante essa poesia para começar a tratar do tópico ponto de vista, justamente porque aqui o professor já vai chamando a atenção do leitor de como essas vozes dos literatos vão
pensar, né? Vão tentar se colocar, se representar, o ethos que vão construir de si dentro dos discursos literários. E aí ele diz: o ponto de vista adotado indica a visão de mundo autoral e universo axiológico vigente no texto, ou seja, o conjunto de valores que fundamentam as opções, até mesmo vocabulários presentes na representação. Diante disso, a ascendência africana ou a utilização do tema são insuficientes. É necessária ainda a assunção de uma perspectiva identificada à história, à cultura, logo, a toda a problemática inerente à vida e às condições de existência desse importante segmento da população. Ou seja, a questão do ponto de vista, como o professor fala, ela vai representar a perspectiva axiológica. Isso aqui é um termo bakhtiniano, tá? Tem a ver com a ideia de construção de sentido, valoração, apreensão, né? Como eu vejo, como eu significo determinada coisa. Então, nesse caso aqui, que valor, né? Que sentido eu construo em relação à minha condição de ser negro, dado todo o processo, né? de historização desse povo, tanto em relação à África enquanto continente, quanto à própria ideia de Mãe África, né, que perpassou grande parte dos movimentos que começaram a instituir, constituir os movimentos de negritude e diáspora. E aí ele vai trazer, né, uma série de exemplos, dando ênfase principalmente as trovas burlescas do Luiz Gama, lá no século XIX, né? A própria condição ímpar da Maria Firmina dos Reis, né? Primeira mulher negra, né? E primeira mulher a produzir um romance, né? Quando ela na realidade não bem um romance, mas um conjunto, né, de narrativas intitulada aí Úrsula, que ela vai buscar dar voz a essas condições, né, do que o negro enfrentava no Brasil do século XIX. E quando ele coloca aí o caso emblemático de Machado de Assis, eu até coloquei entre aspas o emblemático, né, até porque é uma apreciação, tá aí, ó, é um valor axiológico que ele faz em relação a Machado de Assis. E por que o caso emblemático? Porque dentro dos estudos críticos e historiográficos da literatura brasileira, a condição do Machado de Assis ela é muito discutida, né, porque durante muito tempo ele foi simplesmente considerado um cânone intocável, né, principalmente por sua qualidade inquestionável. Mas quanto mais a fundo se foi, principalmente no estudo da sua biografia, sobretudo nas suas produções enquanto cronista e mesmo jornalista, né, o que acabou atuando, né, mostrando a sua atuação e seus posicionamentos em relação à política, economia, sociedade do Brasil do século XIX, é um caso bem interessante. Por quê? Porque ainda que não tenha se declarado necessariamente negro ou mulato, né, como a gente hoje costumamente poderia pensar para se falar de afro-brasileiro, naquele contexto ele tem uma atuação muito considerável, principalmente dada a sua própria condição, né, como alguém que só teve acesso à cultura letrada porque foi educado, né, por uma família rica, mas a sua condição biológica, né, seus pais biológicos são de origem muito humilde. Então a condição dos negros, dos escravos ali, alguns já alforriados, outros não, isso perpassa muito a lente não só literária como jornalística de Machado de Assis. E aí o professor Eduardo Duarte, ele é um dos grandes estudiosos, né, de Machado de Assis, inclusive tem uma obra
assim, extensa, né, e bem respeitada na academia em relação a esse lado, digamos assim, a essa voz afro que sobressai nos discursos, nos textos do Machado de Assis. Então, quando ele fala dessa questão do ponto de vista e traz o caso emblemático de Machado de Assis, é justamente para mostrar que não necessariamente a questão da cor ou mesmo uma autodeclaração como negro determinaria esse ponto de vista, né? Então, outras condições de produção nesses discursos também influenciavam. E também fala de atitudes de alguns literatos, como, por exemplo, o caso do poeta Lino Guedes, que no início, né, na primeira metade do século XX, ele escreve o poema Ditinha, né, e tenta aí, a partir da própria, como é que eu posso dizer, dos próprios instrumentos, né, das próprias ferramentas que a literatura, que a estética literária até então se utilizava, por exemplo, para falar sobre a mulher, ele utiliza para ressaltar a questão da mulher negra. E aí na página 13, deixa eu ver se é na página 13 não, na página 11, assim, considerado para mim do artigo, é uma página antes do tópico A Linguagem. Ele diz assim: penso que talvez ignores, singela e meiga Ditinha, que desta localidade és a mais bela pretinha. Se não fosse profanar-te, chamar-te-ia francesinha. É interessante, como o professor vai comentar no artigo, que a utilização intencional do diminutivo aqui nessas estrofes não é no sentido de diminuir a condição da mulher negra, mas ao contrário, de trazer uma perspectiva mesmo muito mais comumente dada na literatura às mulheres burguesas, às mulheres descendentes, né, de europeus. E quando ele faz remessão às mulheres francesas, era uma remessão comum na época por alguns literatos, dada a, como é que eu posso dizer, a uma certa formação discursiva que se tinha em torno, um certo julgamento de valor que se tinha em torno das mulheres francesas, em oposição a visão, né, mais, digamos assim, endeusada que se tinha das mulheres inglesas, por exemplo, né? Então ele traz essa mesma discussão que era feita na época, mas aqui não chamando necessariamente para uma mulher brasileira, né, como estava repleta em grande parte das produções da literatura brasileira, mas da mulher brasileira negra, né? Então é interessante. Mas ele enfatiza, né, que esse ponto, digamos assim, mais de auge mesmo, em relação ao ponto de vista como fator preponderante na caracterização da literatura afro-brasileira, ele remete à série Cadernos Negros, né? Quando na apresentação do seu primeiro número, uma espécie mesmo de manifesto, né, que diz assim: estamos no limiar de um novo tempo. Tempo de África, vida nova, mais justa e mais livre, e inspirados por ela. Renascemos arrancando as máscaras brancas, pondo fim à imitação. Descobrimos a lavagem cerebral que nos poluía e estamos assumindo nossa negrura, bela e forte. Estamos limpando nosso espírito das ideias que nos enfraquecem e que só servem aos que querem nos dominar e explorar. Esse trecho, né, que fez parte da apresentação, no texto de apresentação do primeiro número da revista, uma revista que, como a gente já comentou aqui, ela é marcada não só pelo seu movimento, o seu posicionamento militante dentro do movimento negro, como também por dar voz
a literatos afro-brasileiros em relação à negritude, é interessante como se busca de fato demarcar qual é o ponto de vista que esses literatos que se autodenominam e que são denominados como afro-brasileiros, qual o ponto de vista que eles vão assumir, né? Ou seja, uma voz de fato que quer ressignificar a condição dos negros, da negritude, tentando aí inclusive criticar, né, e desmascarar os vários estereótipos presentes em nossa sociedade. E aí quando ele fala, inclusive, que aqui, ó, cadê? Quando ele fala que estamos no enviar de um novo tempo, né? Ou seja, a ideia de um renascimento. Ele diz que a metáfora do renascimento remete à adoção de uma visão de mundo própria e distinta da do branco, a superação da cópia de modelos europeus e a assimilação cultural imposta como única via de expressão. Ao superar o discurso do colonizador em seus matizes passados e presentes, a perspectiva afro-identificada configura-se enquanto discurso da diferença e atua como elo importante dessa cadeia discursiva. Ou seja, a gente percebe, mais uma vez, que dentro da perspectiva da literatura como um discurso, não somente um texto de fruição, mas um discurso influenciado política, socialmente, ideologicamente, o fator ponto de vista é crucial, porque a forma como esse autor, narrador, eu lírico, vai se posicionar a partir da sua subjetividade nas poesias, a partir das vozes dos seus personagens, como ele apreende, como ele valora, como ele constrói sentido dentro sobre a questão da negritude, sobre a questão dos afrodescendentes no Brasil, principalmente. E aí ele fala também em relação à linguagem, né, um outro fator que ele considera bem interessante, a questão da linguagem, e remete muito à coisa da estética, né? Já que a linguagem é um fator tão caro quando se fala de literatura, né, de produção literária, é interessante esse tópico linguagem. Logo quando a gente começa a falar de literatura, o primeiro conceito que nos dão na educação básica, principalmente, é que literatura é a arte da palavra. Que literatura é o dom que algumas pessoas têm de trabalhar de forma bela, né, de forma quase mágica as palavras. E muitas vezes, durante muito tempo, algumas pessoas têm ideia de literatura meramente a partir do gênero poesia. E às vezes, pior ainda, quando a ideia dessa literatura quase que sinônimo de poesia e poesia quase que sinônimo de algo romanesco, né, de algo belo, de algo rimado, né? Então, a própria construção simbólica que se tem em torno da estética do que é considerado literatura, ela está muito atrelada à ideia de linguagem literária que nos passam, né? E isso, pensando na nossa condição de acadêmicos, né, de estudiosos de letras e de literatura, no caso, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação ao uso, à forma como essa linguagem é utilizada por esses literatos dentro da literatura afro-brasileira. Observem essa poesia aqui do Kuti em relação a essa questão da linguagem. Olha o que ele diz. Quando o escravo surrupiou a escrita, disse o Senhor: precisão, síntese, regras e boas maneiras são seus deveres. Observem que a própria concepção de linguagem colocada aqui,
é uma concepção de linguagem historicamente defendida, né? E como é que eu posso dizer, disseminada muitas vezes como a linguagem culta, como a linguagem única a ser seguida, né? Então nós sabemos que hoje há diversas formas e intenções e motivos de como nós nos utilizamos por meio da linguagem, que inclusive a linguagem é algo bem amplo, né? Mas quando esses literatos, aqui no Brasil, na Europa na questão das vanguardas europeias, no Brasil a questão da Semana de Arte Moderna e os vários movimentos, dentro da questão da afro-brasilidade, da literatura brasileira, isso também começou a ser repensado, não só como crítica ao modelo europeu, digamos assim, de se pensar a literatura, mas também a se repensar como o negro, né, ou a condição de ser negro, vai se utilizar da linguagem para demarcar justamente o seu lugar na sociedade. E qual é o lugar do negro na sociedade? É relegado à margem, né? É um lugar à margem da sociedade, muitas vezes à margem dos grandes centros, à margem das oportunidades melhores. Então, como colocar isso a partir da matéria-prima da literatura, que é a linguagem? Então, é um fator muito importante quando nós estamos analisando essas literaturas a ser considerado. Aí o autor diz, logo no início do tópico, né, ele diz assim: outras finalidades para além da fruição estética são também reconhecidas e expressam valores éticos, culturais, políticos e ideológicos. Ou seja, logo no comecinho, no primeiro parágrafo, ele já vem dizendo, muito além de fruição estética, né, outros valores são percebidos dentro do discurso literário. Aí ele diz, a linguagem é, sem dúvida, um dos fatores instituintes da diferença cultural no texto literário. Assim, a afro-brasilidade torna-se-á visível também a partir de um vocabulário pertencente às práticas linguísticas oriundas de África e inseridas no processo transcurador, né? Isso é transculturador em curso no Brasil, ou de uma discursividade que ressalta ritmos, entonações e mesmo toda uma semântica própria, empenhada muitas vezes num trabalho de ressignificação que contraria sentidos hegemônicos na língua. Isto porque, bem o sabemos, não há linguagem inocente, nem signo sem ideologia. Termos como negro, negra, crioulo, mulata, para ficarmos nos exemplos mais evidentes, circulam no Brasil carregados de sentidos pejorativos e tornam-se verdadeiros tabus linguísticos no âmbito da cordialidade que caracteriza o racismo brasileiro. Aqui a fala é bem enfática do autor, tá? O posicionamento dele sobre essa questão de como a linguagem vai ser utilizada por esses literatos. Observem que ele diz um vocabulário pertencente às práticas linguísticas oriundas de África e ou transculturadas, ou seja, aquelas nesse processo aí, né, historicizado dos africanos negros aqui no Brasil. E como essa discursividade que se coloca, né, na construção de uma nova representação dos negros, ela vai precisar ser demarcada na linguagem, até mesmo para desmascarar o que ele chama dessa cordialidade, né, essa suposta mestiçagem brasileira ou democracia racial brasileira, que muitas vezes esconde de forma hipócrita o racismo que o Brasil tem. E aí ele diz, nesse contexto, o discurso afrodescendente busca a ruptura com os contratos de fala e escrita
ditados pelo mundo branco, objetivando a configuração de uma nova ordem simbólica que expresse a reversão de valores, conforme analisa Zilla Berne. Gente, é bem interessante que vocês não fiquem presos, tá, à ideia daqui do branco. Quando está se falando aqui a questão do branco, do negro, é muito além, eu acho que já ficou claro isso, tá? É muito além da questão de cor, né? É muito mais a questão da representação dessas etnias. Quando se fala aqui a condição do branco, é a condição do branco, é a condição do burguês, é a condição da elite, é a condição daqueles que têm controle, né, e hegemonia dentro dos espaços institucionais, tá? E não só pensando aí na questão da cor do branco. E aí o autor continua: assim, a assunção de uma linguagem descomprometida com os contratos de fala dominantes ganha sentido político, conforme conclui Conceição Evaristo. Em se tratando de um ato empreendido por mulheres negras que historicamente transitam por espaços culturais diferenciados e os lugares ocupados pela cultura das elites, escrever adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação que se pode evidenciar muitas vezes desde uma escrita que fere as normas cultas da língua, como por exemplo outra autora que a gente vai ler também, que é Carolina Maria de Jesus, como também pela escolha da matéria narrada, ou seja, não só quanto à questão sintático, morfológica, ortográfica, mas pela própria temática, o conteúdo que é tratado. Então, a linguagem, percebida como fator constituinte da literatura afro-brasileira, segundo o professor Eduardo Duarte, a gente percebe que é realmente tentando aí construir uma nova ordem, né, como a Bende fala, uma nova ordem simbólica em torno da representação da negritude no Brasil. E aí ele traz o último fator, né, que é o fator público, ou seja, a quem é direcionada, a quem é escrito, né, porque todo texto ele tem um interlocutor primeiro a ser pensado. E aí, para quem que esses autores estão escrevendo? Com quem, né? Quem eles estão pensando quando eles estão escrevendo esses textos? São para os seus irmãos negros ou de condição da negritude? São para aqueles da elite? Então, para quem? Então, aqui esse tópico é um tópico interessante da gente refletir sobre isso. E para isso, ele traz, para deixar muito, já começar, né, a trazer muito demarcadamente o posicionamento que ele entende o fator público na constituição do campo literário, literatura afro-brasileira. Ele traz logo de início, né, a poesia do Paulo Colina, e diz assim: escrevo porque há que se despertar a consciência adormecida e preguiçosa do nosso povo, porque há que se cutucar com punhais, palavras, os marginalizados que são meus personagens e que provavelmente, não por falta de empenho de minha parte, nem venham a ler meus textos. Eu assim, particularmente, considero esse trecho, assim, que ele é possível de a gente ressignificar em tanta coisa, sabe? Claro, quem entende, por exemplo, a educação, quem entende o papel do professor, aqui está se falando do literato, né, do escritor, que vai utilizar das palavras, como ele fala aqui, como instrumentos, né, como armas nessa luta. E assim também eu entendo o professor, quando ele faz das suas aulas essa arma. Por que se diz que a educação é ideológica? Ela é ideológica justamente nesse sentido, porque toda ideologia ela vai servir a algo ou a alguém, né? Não tem essa de escola sem partido, não tem essa de universidade sem partido, né? Não tem essa de escrita sem partido.
entendendo aqui partido como posicionamento ideológico, como valoração social. Não existe a quem você está sendo uma voz, um porta-voz. Então, quando ele diz, escrevo porque há que se despertar a consciência adormecida e preguiçosa do nosso povo, eu assim, faço uma paráfrase. Dou aula, leciono, porque há que se despertar a consciência adormecida e preguiçosa dos nossos alunos, dos nossos futuros professores, dos nossos futuros, construtores de pensamento. Porque eu parto de um posicionamento daqueles que muitas vezes não têm voz e não tiveram ao longo da história, e que por isso muitas vezes não vão ter acesso a uma boa educação, ou que se considera. Então, estar como professora numa universidade pública de um estado nordestino, de um dos maiores PIBs nacionais, é pensar que grande parte do que nós fazemos ou queremos fazer tem sim que voltar à nossa população, para que eles se despertem, para que eles deixem, ou pelo menos tomem consciência do seu lugar enquanto marginalizados socialmente. Porque muitas vezes essas pessoas não vão ter acesso a um artigo que eu escrevo, a uma aula que eu dou, a uma conferência que eu dou, mas de alguma maneira, como professora, eu tento, seja nos projetos que oriento, seja nas aulas que eu ministro, ressoar essa minha voz inquietante. Então, eu assim faço esse desabafo aqui, nesse contexto, porque, mais uma vez eu digo, aqui está mostrando nitidamente como a literatura é um discurso que mostra que vem. Eles não são fruição, a não ser, claro, quando intencionalmente o são, mas grande parte das vezes, pensando, por exemplo, a literatura africana e a literatura afro-brasileira, a questão do engajamento é muito forte. Então, para quem eu escrevo? Por que eu escrevo? E aí ele diz, a formação de um horizonte recepcional afrodescendente como fator de intencionalidade próprio a essa literatura distingue do projeto que norteia a literatura brasileira em geral. Ponto. Aqui ele já começa a dizer, uma das coisas que faz com que dentro do espaço, dentro do campo literatura brasileira, se fale de um campo literatura afro-brasileira, que ele está dentro, mas também está fora, é justamente esse, Qual é a proposição do projeto da literatura afro-brasileira, E aí ele diz, a constituição desse público específico, marcado pela diferença cultural e pelo anseio de uma afirmação identitária, compõe a faceta algo, às vezes, utópica, um pouco utópica, porque é uma ideia mesmo de conscientização coletiva do projeto literário afro-brasileiro. Aí ele diz, este impulso à ação e ao gesto político leva à criação de outros espaços mediadores entre texto e receptor. Então, os saraus literários na periferia, os lançamentos festivos, a encenação teatral, as rodas de poesia, o rap, as manifestações políticas alusivas ao 13 de maio ou 20 de novembro. Hoje em dia, os vários canais nas mídias sociais, que trazem marcadamente a questão da condição da negritude no país. Então, aqui o que ele diz, no caso, o sujeito que escreve o faz não apenas com vistas a atingir um determinado segmento da população, mas o faz também a partir de uma compreensão do papel do escritor como porta-voz da comunidade. Isso explica a reversão de valores e o combate aos estereótipos, procedimentos que enfatizam o papel social da literatura na construção da autoestima. Acrescente-se o fato de que títulos como aqui de algumas revistas literárias, ou políticos sociais do movimento,
Axé, Cadernos Negros, Quilombo de Palavras, explicitam de imediato um público-alvo a cujas expectativas o escritor espera atender. Ou seja, o professor Eduardo está enfatizando muito bem como a construção desse público é intencionalmente provocada, né, e demarcada por esses literatos. Por quê? Porque a ideia de fato não é apenas entreter, não é apenas emocionar, é, acima de tudo, conscientizar por meio da arte e chamar e convocar essa coletividade nos mais variados espaços que elas estejam a pensar e repensar a sua condição de negritude. E por isso, muitas vezes, esses clamores, esses chamados não vão acontecer em salões, não vão acontecer só dentro da universidade, né? Se vão para outros espaços onde muitas vezes, como Paulo Colina falou, né, na poesia que a gente leu no começo, né, que muitas vezes não venham a ler. Então, às vezes não tem como ler, e aí outros gêneros, né, textuais e também artísticos são convocados, né? A música, a teatralidade, o convite, né? O contato na rua mesmo. Então, a questão do próprio local urbano, por exemplo, nas periferias, né? Então, em alguns estados isso é mais forte. Aqui, por exemplo, no Maranhão, a gente percebe um pouco mais fortemente essas atuações em São Luís, né? Pela própria condição sócio-histórica. Nos demais, Caxias um pouco também, nos demais Codó, mas assim, pensando que o Maranhão tem 217 municípios, essa questão em relação ao negro, por exemplo, ainda é muito tímida, como também o é em relação aos indígenas, né? Mas em estados, né, em capitais mesmo maiores, como Rio, São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, Salvador, nós vemos mais fortemente esses movimentos, né, que vão além das universidades e que fazem essa relação, esse elo. Eu considero que aqui no Maranhão, não só em São Luís, né, mas aqui no Maranhão, a academia, movimentos sociais, políticos, culturais ainda estão engatinhando nesse processo de dar-se as mãos. Eu acho que a gente ainda está num processo de maturação para construir, ressignificar o que é a condição, o que é o discurso, né, de uma afro-brasilidade dentro do Maranhão. Ainda às vezes, isso é uma opinião particular, às vezes ainda se vê muito mais uma mistura política da coisa do que propriamente uma questão social e cultural. E aí, como o autor diz, né, pensando nessa questão do fator público, ele diz, num contexto tão adverso, né, como é a condição dos negros e afrodescendentes no Brasil, ele diz que duas tarefas se impõem. Primeiro, a de levar o público à literatura afro-brasileira, fazendo com que o leitor tome contato não apenas com a diversidade dessa produção, mas também com novos modelos identitários. E segundo, o desafio de dialogar com o horizonte de expectativas do leitor, combatendo o preconceito e inibindo a discriminação, sem cair no simplismo muitas vezes maniqueísta do panfleto, ou seja, não construir um racismo às avessas, né? Você ter todo um discurso panfletário de manifesto, né, contra a condição marginal que se tem dos negros e afrodescendentes e acabar criando, né, ou propagando um ódio em relação a tudo aquilo que não é ou que não representa na tua concepção
a condição do negro, né? E isso vai desde do modo de se vestir ao modo de pensar. Então é muito complexo, né? Por isso também muito tênue. E aí quando a gente está lendo esses literatos, a gente precisa também ter essa maturidade, né? De fazer, sobretudo, essa relação biografia e atuação político-social, às vezes acadêmica também, né? Tentar ver aí como é que isso se articula, porque não é um discurso homogêneo, embora tenha se elencado esses fatores, isso não é homogêneo. Então, a gente precisa ver como esses fatores eles perpassam as produções dos autores em geral, tá? E aí eu trago na íntegra os 2 parágrafos que ele produz para concluir o texto, porque na minha concepção ele consegue, né, de fato trazer considerações que retomam e demarcam o que está se tentando, como ele diz, considerar uma literatura afro-brasileira. Ele diz: a partir, portanto, da interação dinâmica desses 5 grandes fatores, ou seja, temática, autoria, ponto de vista, linguagem, público, pode-se constatar a existência da literatura afro-brasileira em sua plenitude. Tais componentes atuam como constantes discursivas presentes em textos de épocas distintas. Logo, emergem ao patamar de critérios diferenciadores e de pressupostos teórico-críticos a embasar e operacionalizar a leitura dessa produção. Impõe-se destacar, todavia, que nenhum desses elementos propicia o pertencimento à literatura afro-brasileira, mas sim o resultado de sua interrelação. Isoladamente, tanto o tema como a linguagem e mesmo a autoria, o ponto de vista e até o direcionamento recepcional, ou seja, o público, são insuficientes. Ou seja, eu estou chamando a atenção. Eu elenquei, né, eu elenquei esses 5 grandes fatores, expliquei o porquê os considero como constituintes de um campo literário chamado afro-brasileira, mas tem que ser pensado isso de uma perspectiva coerente, né, entre si, para que se possa realmente falar numa afro-brasilidade dentro dessa literatura e não pensá-los de maneira isolada. E aí ele diz: literatura brasileira, processo, devir, ou seja, está em construção, né? Além de segmento ou linhagem, componente de amplo encadeamento discursivo, né? Ou seja, é um campo aí com diversas perspectivas. Ao mesmo tempo, dentro e fora da literatura brasileira, né? Dentro porque, como a gente sabe, vai tratar de questões referentes ao processo histórico, cultural e social do nosso país e os sujeitos que nele viveram e vivem, mas também vai buscar ressignificar e demarcar numa outra perspectiva, né, claro, a própria condição de um povo, né, que inicialmente demarcado por uma questão étnica e racial, mas hoje cada vez mais cultural e social, e que precisa, sim, repensar e refletir sobre a forma como foi delegada a sua marginalidade. Ele diz: uma produção que implica, evidentemente, redirecionamentos recepcionais e suplementos de sentido à história literária estabelecida. Uma produção que está dentro, porque se utiliza da mesma língua e praticamente das mesmas formas e processos de expressão, mas que está fora, porque, entre outros fatores, não se enquadra no ideal romântico de instituir o advento do espírito nacional. Uma literatura empenhada, né, sim, mas no projeto suplementar, no sentido derridiano, ao da literatura brasileira canônica, o de edificar uma escritura que seja não apenas a expressão dos afrodescendentes enquanto agentes de cultura e de arte, mas que aponte o etnocentrismo que os exclui do mundo das letras e da própria civilização. Daí seu caráter muitas vezes marginal,
porque fundado na diferença que questiona e abala a trajetória progressiva e linear da nossa história literária. Então, ou seja, nesse parágrafo ele deixa bem explícito, né, um campo que ainda está se construindo e se reconstruindo, né, até mesmo pelos diferentes posicionamentos, como nós vimos no início do texto, sobre o que é considerado uma literatura negra ou uma literatura afrodescendente, uma literatura, um campo que está se reconstruindo até mesmo pelas próprias condições sociohistóricas que esse público visado tem passado, né, ao longo do tempo, e uma condição também que busca dar voz, e justamente porque busca dar voz a quem sempre foi marginalizado dentro do próprio cânone literário, enquanto campo literário muitas vezes é renegado. Ou seja, dentro dos lugares que tanto se proclama a literatura e a própria valorização da literatura, quando se fala em uma literatura negra, uma literatura africana, uma literatura afro-brasileira, muitas vezes se percebe o grande desconhecimento, muitas vezes se percebe os estereótipos, muitas vezes se percebe o silenciamento. Então, enquanto acadêmicos de letras e futuros professores ou não, mas acima de tudo como brasileiros, é necessário darmos voz e também procurarmos nos informar um pouco mais e tentar não só ler o que o cânone ao longo de séculos, o cânone literário nos colocou para ler, mas também tentar pensar uma literatura brasileira a partir de todos que a fizeram, que a constituíram, e não apenas sobre a perspectiva só de um ou outro, tá? Então, queridos, é isso, tá? Eu espero que a nossa conversa tenha ampliado um pouco mais a concepção de vocês. Espero que agora, quando falem em literatura afro-brasileira, já tenham, né, começado a suscitar. Obviamente, como eu disse, não é uma disciplina sobre afro-brasileira, mas a gente tenta buscar em algum momento, e mesmo com esse texto especificamente, esse único texto, no caso, né, a gente tentou trazer essa perspectiva para vocês também. E durante o seminário, no final da disciplina, nós pensamos aí em duas autoras, a Carolina Maria de Jesus e a Conceição Evaristo, para nós pensarmos, né, refletirmos um pouco mais a fundo como essa afro-brasilidade aparece dentro do campo literário, dentro da literatura brasileira, tá? E para finalizar, queria fazer aqui um adendo. Observem que eu não sou de muito frufru nos slides, né? Mas não sei se vocês perceberam, nesse o design que eu utilizei foi um design, né, ainda mais para quem pesquisa sobre multimodalidade, multissemiose na linguagem e como isso influencia no discurso. Não sei se vocês notaram, né, que essa diferença, ou seja, que eu não sou de utilizar slides com tantos frufrus assim, eu vou demarcar agora e justificar. A utilização foi para justamente, observem que a moldura, né, desses slides, desse design, ela faz assim remessão à ideia de um lugar, né, de um lugar privilegiado, a ideia de um palco iluminado a ser visto, enfim, a ideia de uma visibilidade. Então, a escolha, né, por esse design foi tentando fazer isso com vocês, tentando, a partir da nossa exposição, trazer a literatura afro-brasileira ao palco dos estudos literários do nosso curso, tá? Então, boa noite, que é quase bom dia, acho. Eu vou aqui salvar e mandar o link para vocês. Abraço, qualquer dúvida podem me mandar por e-mail, qualquer comentário, qualquer sugestão, tá certo?
Abraços e tchau, tchau.